Voltamos aí, meus alunos, nessa aula em que nós estamos falando sobre mecanismos de isolamento. Nós vimos aí que alguns mecanismos de isolamento são essenciais para a formação de novas espécies, né? Eles vão dar, como é que eu vou dizer, embasamento para novas espécies. Vale lembrar que o isolamento por si só, ele não define uma nova espécie, né? Aquilo que eu falei no início da aula, né? Não é só porque um indivíduo, um felino, está na África, e eu não vou dizer na África, né? Mas um exemplo mais metafórico que eu vou usar. Não é porque ele está num ponto A e o outro está no ponto B, e isso por si só faz com que ele seja uma espécie diferente. Não é? Tá bom? Além desse isolamento, desse mecanismo de isolamento geográfico, existe também o isolamento genético, ou seja, quando eles perdem a capacidade de trocarem genes, né, e formarem descendentes férteis, isso sim é o que vai definir que cada um se transformou numa nova espécie, tá bom? Vamos lá, joga na tela, continuando, essa é a aula 25.2, nós falamos sobre mecanismos de isolamento, né? E esses mecanismos de isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, que são as barreiras extrínsecas, ou aquilo que eu falei, né? O ambiente vai impedir esse encontro entre os indivíduos, né? Nós temos isolamento biológico, é quando existe uma espécie de incompatibilidade, né, entre os indivíduos. Elas podem ser pré-acasalamentos, ou seja, devido ao tipo de comportamento, ao tipo de hábito em que cada um ocupa, né, o tipo de período de reprodução, são coisas que impedem até mesmo, muitas vezes, eles de se encontrarem. Então, antes do sexo, né, antes do acasalamento, já existem fatores que podem impedir duas espécies de se encontrarem, por mais que elas sejam espécies afins, né? E a gente vai ter também os mecanismos isoladores pós-acasalamento, né? Nesses mecanismos pós-acasalamento, a gente vai ter lá aqueles mecanismos em que esses indivíduos podem até se encontrar, eles podem até acasalar, mas de alguma forma os descendentes deles não vão ser saudáveis ou não vão conseguir muitas vezes até mesmo se desenvolver, que é a inviabilidade do híbrido, né? Aquele que o híbrido nem chega a nascer por algum problema genético, a esterilidade desse indivíduo, ou seja, essa dupla, né? Esse casal pode até ter um descendente, mas esse descendente vai ser estéril ou vai ter algum defeito, digamos assim, tá bom? Então, essas são, basicamente, foram as informações macro da nossa aula de hoje, né, que fala sobre os mecanismos de isolamento. Vale a gente ressaltar que para que haja uma nova formação, uma formação de uma nova espécie, é necessário que haja, né, em alguns casos excessivos, mas é necessário que haja de alguma forma um distanciamento entre um grupo e outro. Muitas vezes não precisa nem ser um distanciamento físico, mas um distanciamento nem que seja de algum tipo de hábito, né? Como alimentação, por mais que eles vivam juntos, mas um grupo começa a se alimentar de um jeito, outro começa a se alimentar de outro, e isso vai de alguma forma diferenciando eles, tá bom? Mas isso, para acontecer, para se formar uma nova espécie, baseada em tudo isso que a gente está vendo aqui, é preciso muito tempo. Tá bom, pessoal? Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade e em seguida a gente vai voltar para corrigir e discutir as respostas juntos, tá bom? Vamos lá. Voltamos aí para a nossa tiração de dúvidas, vamos resolver essa atividade que você falou aí com seus amigos, você perguntou um para o outro, tirou uma dúvida aqui, tirou uma dúvida acolá, e a gente vai ver o que está certo e o que está errado. Vale a gente ressaltar que nessa aula de mecanismos de isolamento, nós vimos a importância que se tem, né, entre
aliás, a importância que se tem para o processo de formação de novas espécies, a questão dos isolamentos, né, dos mecanismos de isolamentos entre uma espécie, entre um indivíduo e outro, né, para que eles passem por esse processo de especiação. Por isso eu falo, essa aula ela tem muito a ver com a última aula nossa, que foi sobre formação de espécies, né? Essa aula continua ainda dentro desse contexto, para que vocês vejam a importância que para a formação de uma nova espécie é preciso de alguma forma, algum tipo de isolamento entre os indivíduos. E nem sempre esse tipo de isolamento é físico, um distante do outro. Muitas vezes eles mesmos próximos, eles podem ter uma espécie de distanciamento, ainda que seja genético, e isso vai influenciar na formação de novas espécies, tá bom? Então vamos lá. Joga na tela. Primeira questão. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas. Diferenças morfológicas, pessoal, são diferenças no formato do corpo, vamos dizer assim. São diferenças marcantes que, em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As duas populações constituem tracinho diferente, né? Devido principalmente, né? Aí vem a outra lacuna. A alternativa que completa corretamente a frase é A. Raças e isolamento reprodutivo. B. Espécies e isolamento reprodutivo. C. Raças e isolamento geográficos. D. Espécie e isolamento geográfico. E raças e diferenças morfológicas. Bom, as duas populações constituem o quê? Seriam raças diferentes? Nós não vimos nada sobre raças, né? Assim, com esse termo raça. Então aqui já eliminaríamos A e B, ou seja, não é ela, tá? Eu estou botando um xizinho para dizer que não é. Então, cadê? Eles têm o quê? Diferenças morfológicas marcantes que, em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem, né? As duas populações constituem o quê? Se eles não são capazes de se cruzarem, de se intercruzarem, pessoal, então quer dizer que eles são espécies. Espécie diferente. Devido principalmente ao que eles estão distantes um do outro, né? Distante que eu digo assim, cada um está numa porção do Grand Canyon. Então, geograficamente, eles estão distantes, vamos dizer assim. Então, no caso aqui, isso causa o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Então, aqui, pessoal, seria a letra B. Aí você pode falar assim, professor, mas eles não estão do lado e um não está de um lado do cânion e outro está do outro, isso não é distância geográfica? Sim, mas o problema aqui, né, o texto ele está te dizendo que eles não são capazes de se intercruzarem. Então, isso causa um isolamento reprodutivo. Letra B de bola. Número 2. População de uma mesma espécie foram separadas pela formação de um deserto. Após milhares de anos, mesmo quando a barreira desapareceu, os indivíduos não conseguiam mais reproduzir. Então, eles tinham uma população. Essa população foi separada quando se formou um deserto, ou seja, existia ali uma barreira externa, né? Não é de dentro do organismo. Esse impedimento não é do organismo. É um isolamento que o ambiente causou. Após milhares de anos, mesmo quando a barreira desapareceu, eles voltaram a se encontrar, mas esses indivíduos não conseguiam mais se reproduzir. O que aconteceu?
O fenômeno descrito indica o quê? Né? Seria um isolamento geográfico? Né? Na verdade, isso aqui foi causado por um isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, o que ele causou? O desaparecimento da espécie original? O isolamento temporal? O isolamento biológico? O aumento do fluxo gênico, aliás, ou cruzamento interestadual? Essa aí foi boa. Né? Pensa aí, pessoal, se eles não conseguem mais se reproduzir, veja bem, mesmo quando a barreira desapareceu, então significa que eles conseguiram se encontrar de novo. Né? Se conseguiram se encontrar de novo, então não é um isolamento, sei lá, geográfico de espaço. Isso aí, né, fez com que, quando a barreira desaparece, eles se encontrem de novo. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram mais se reproduzir. Veja bem, pessoal, reproduzir não é necessariamente acasalar. Eles podem até acasalar, mas não conseguem mais ter descendentes. Então, se eles não conseguem mais, os gametas não têm mais compatibilidade, isso é um isolamento que tem a ver com o ambiente ou tem a ver com o organismo deles? Tem a ver com o próprio organismo dele. Então, foi causado aqui o que a gente chama de isolamento biológico. Entendeu? Letra C, de casa. Aí você pode... Mas e o aumento do fluxo gênico? Não aumentou o fluxo gênico. Foi o contrário. Foi diminuir. Quando eles separaram, né, quando esse grupo foi separado devido ao aparecimento de um deserto, o fluxo gênico entre eles acabou diminuindo. Né, entre os dois grupos, no caso. Então, foi diminuir, não fez aumentar. Então, por isso a D também está fora de questão. Tá? E essa E aí, nada a ver, né? Número 3. O isolamento de populações é considerado um dos principais mecanismos responsáveis pelo surgimento de novas espécies ao longo do tempo evolutivo. Esse processo contribui diretamente para, né, o isolamento de população ou de populações, ele contribui diretamente para quê? Para a uniformização genética das populações, para a diminuição da variabilidade genética, o aumento da biodiversidade, a eliminação da seleção natural, a redução das adaptações ao ambiente. Vamos lá, pessoal. Quando você tem um processo de isolamento de populações, né, você está possibilitando mais ainda a formação de novas espécies, né, a partir daqueles grupos que se diferenciaram. É como se fosse uma espécie de mosaico. Né? Quando você tem um grupo inteiro, esse grupo não se dividiu em dois, não é? E cada um desses grupos podem vir a se dividir em dois, que cada um pode vir a se dividir em dois ou em três. Então, isso vai possibilitar o aumento da biodiversidade. Isso não vai enfraquecer o aparecimento de novas espécies. Isso vai estimular. E se estimula o aparecimento de novas espécies, ele vai estimular o aumento, né? Ou seja, vai caracterizar o aumento da biodiversidade. Aí você pensa assim, na letra A uniformização genética das populações. Quando o indivíduo separa, né, quando um grupo de indivíduos se separa, eles vão continuar, cada um comportadinho ali no seu meio? Não, a tendência é que eles um dia venham se separar e a partir deles surjam novas espécies e assim vai. Então, uniformização da genética das populações não é compatível com esse raciocínio. B, a diminuição da variabilidade genética? Não, ele vai diminuir o fluxo genético entre os dois grupos, mas a possibilidade de variabilidade genética vai continuar em cada grupo.
né? Porque eles vão continuar cruzando, eles vão continuar acasalando e se reproduzindo, tá bom? Então, a D, a eliminação da seleção natural, não. A D, essa eliminação de seleção natural, isso não existe, pessoal. Por quê? Porque sempre o meio vai estar selecionando os indivíduos que vão ser capazes de sobreviver nele. Não porque ele vai fazer alguma coisa. O ambiente ele está lá parado, mas automaticamente só vai sobreviver nele aquele que estiver uma melhor adaptação, né? Então, mas essa questão aqui não é, a D não é resposta para essa questão. E letra E, né? A redução das adaptações ao ambiente. Não, porque se aquele grupo vive nesse ambiente e de repente ele se separa, né, em dois grupos, os dois grupos vão continuar com as mesmas adaptações ao ambiente, né? Então, essa E aí não faz sentido também. Nesse caso aqui, letra C, de casa. 4. Os mecanismos de isolamento biológico podem ser classificados em pré-zigóticos, aqueles que antes mesmo do acasalamento, e pós-zigótico. Entre as opções apresentadas, aqui faz referência a uma barreira pós-zigótica. Pós-zigóticas, tá, pessoal? Essa aqui está muito fácil, pessoal. É esterilidade de híbridos, isolamento mecânico, barreira geográfica, isolamento temporal, isolamento gamético. Todas essas aqui, pessoal, são isolamentos externos. A única, né, pós-zigótica aqui é a esterilidade dos híbridos. Letra A, essa aqui não tem nem muito o que perder tempo com ela. Por quê? Esterilidade dos híbridos é um dos isolamentos pós-zigóticos. Lembra? Tem esterilidade dos híbridos, inviabilidade dos híbridos e inviabilidade da segunda geração dos híbridos. Nesse caso aqui, é quando se tem um indivíduo, né? E esse indivíduo, mesmo ele vindo de espécies diferentes, ele pode até nascer, mas ele vai ser estéril, tá bom? Então, nesse caso aqui, letra A. Agora, última questão. Questão número 5. A formação de cadeias montanhosas, rios extensos e oceanos pode separar populações de uma mesma espécie, impedindo o contato entre seus indivíduos. Com o passar do tempo, essas populações podem apresentar diferenças genéticas significativas, né? Esse processo está diretamente relacionado ao quê? Aumento da taxa de mutação induzida pelo ambiente. B. Extinção imediata das populações isoladas. Né? C. Isolamento geográfico favorecendo a especiação. D. Redução da biodiversidade local. E. Migração contínua entre populações. Veja bem, pessoal, ó, a formação de cadeias montanhosas, rios extensos e oceanos pode separar populações da mesma espécie. Quando ela separa populações da mesma espécie por um fator do ambiente, né, uma barreira natural, montanhas, rios extensos, que vai causar o distanciamento, isso é um tipo de isolamento o quê, pessoal? Geográfico. É ambiental, ali é por condições do ambiente, físicas, então é geográfico. Então, automaticamente vai promover o quê? A especiação, ou seja, a formação de novas espécies. Portanto, letra C, esses tipos de barreira, de isolamento, vão promover a especiação. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre mecanismos de isolamento que vão ser muito importantes para o processo de formação de novas espécies, e a gente procurou entender aqui o porquê que esses mecanismos de isolamento influenciam tanto na formação dessas novas espécies. Tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a próxima.